Passamos a palavra de imediato ao Dr. Carlos José e Silva Fortes, promotor de Justiça e da Infância e Juventude de Divinópolis, Minas Gerais. Senador Paulo Paim, meus cumprimentos. Senador Magno Malta, o cumprimento e agradeço profundamente a oportunidade de aqui estar presente e poder tratar desse assunto de tamanha importância. Senhores senadores, deputados, deputadas, senhoras e senhores, um cumprimento especial a essas mulheres esforçadas e trabalhadoras dedicadas ao Conselho da Mulher Empreendedora de Divinópolis, muito bem representada aqui pela Denise, pela Célia, pela Sandra, que muito tem ajudado tanto a Vara da Infância e Juventude quanto o Ministério Público na Curadoria da Infância e Juventude na comarca de Divinópolis. Gostaria de fazer um cumprimento especial também ao meu mais novo amigo, o Gabriel. Foi uma pessoa que eu conheci há 1 hora e já me conquistou, já me emocionou. Bem, isso demonstra muito bem, minhas palavras acho que serão rápidas. Não existe, depois de Deus, não existe nada mais importante no mundo do que criança e adolescente. Isso eu acho que é óbvio, é intuitivo, está além de qualquer imposição social, ética, moral, legal ou de qualquer natureza. A nossa Constituição de 88, no seu artigo 227, usa a expressão absoluta prioridade para a garantia dos direitos da criança e do adolescente. E é a única vez em que essa expressão se encontra na Constituição, refletindo isso que todos nós sabemos no fundo do nosso coração, que nada há de mais importante do que criança e adolescente. Um dos direitos garantidos no artigo 227, aqueles que são absoluta prioridade, a única prioridade absoluta da Constituição Federal, é o direito à convivência familiar. Nós consideramos esse direito especial em relação aos demais, porque é a raiz dos outros direitos à saúde, à educação, à alimentação, à vida, ao lazer, porque a criança que está inserida no seio de uma família responsável, essa família fará por onde garantir a ela os seus direitos fundamentais. A adoção é o meio correto, é o único meio de garantir esses direitos, principalmente o da convivência familiar, que pode ser a raiz dos demais direitos, às crianças e adolescentes abandonadas por todo o Brasil, como disse o meu colega Dr. Sávio, que nós sequer temos noção de quantas são. Isso é um fator, é o único fator, eu acredito, que possa trazer uma real melhoria, uma melhoria perene na situação da sociedade brasileira em todos os sentidos, até mesmo no combate ao crime. Se fala tanto, se discute a redução da idade penal, por exemplo, mas muito mais importante é que nós façamos a prevenção, tratando das crianças. No fórum ao qual o Dr. Sávio também se referiu, e eu estive lá na companhia dele, trata-se a primeira palestra tratou da influência das condições externas ainda na vida intrauterina das crianças. Então precisamos sim investir no futuro do Brasil, tratando de garantir os direitos da criança e do adolescente. Bem, em nossa comarca, busco aqui trazer a nossa singela experiência, procuramos tratar disso especialmente estimulando a adoção, inclusive através da criação de grupos de apoio à adoção, com o apoio do Dr. Sávio, inclusive, tratando de acelerar os processos e diminuir ao máximo o tempo de permanência da criança ou adolescente no abrigo.
Com base nessa nossa experiência, bem, eu sou promotor de justiça há 16 anos, doutor Núbio, que trabalha conosco, é juiz há mais de 10 anos, e nós procuramos colher as sugestões de várias pessoas, inclusive do Conselho da Mulher Empreendedora, e trouxemos e já entregamos ao senador Magno Malta algumas sugestões para que a lei trate de assuntos como, por exemplo, a permanência da criança, do adolescente em abrigo. O Dr. Sávio acabou de dizer, não se tem noção no Brasil quantas crianças e adolescentes estão abrigados. Não há um limite legal para a permanência em abrigo. Nós estamos propondo, já apresentamos, os senadores têm conhecimento, da criação de um prazo para permanência, um prazo máximo de permanência da criança e do adolescente no abrigo. Prazo este após o qual o responsável pelo abrigo terá a obrigação de se justificar perante o Ministério Público, perante a autoridade judiciária, a respeito daquela criança, daquele adolescente, por que ele está lá naquele abrigo há tanto tempo. Não foi definida a situação dele ainda naquele prazo. Na ausência de justificação ou de comunicação da existência da criança ou do adolescente no abrigo, isso, de acordo com a nossa sugestão, isso seria considerado até uma infração administrativa. Talvez até seja modesta a proposta, isso realmente é um crime, esquecer uma criança. Deixar uma criança reabandonada, né? Ela já está no abrigo porque não foi devidamente tratada, não teve a assistência toda que merecia. E lá no abrigo ela não pode, mais uma vez, ser esquecida. Bem, propomos também a criação de um registro de adotantes, de possíveis adotantes e pessoas, crianças e adolescentes disponíveis à adoção, um registro estadual e um registro nacional, para, através desses registros, se fomentar o encontro das pessoas. Uma pessoa do Amazonas pode vir a adotar uma criança de Minas Gerais, ou vice-versa. Acho que é uma sugestão de se criar uma forma de promover este encontro, inclusive usando os meios que nós temos hoje à disposição, até a internet. Claro que sempre colocando a criança e também a pessoa que quer adotar de uma maneira que jamais fira a sua dignidade, né, com todo o respeito e todo o decoro, mas usando de todos os meios que nós temos hoje em dia para dizer, olha, nós temos crianças aqui que precisam de pais, e os pais vão dizer, olha, eu quero um filho. Então a nossa sugestão vai baseada nisso, na criação desses registros estadual e nacional para facilitar esse encontro. Inclusive também para que nós promovamos a adoção nacional em detrimento da adoção internacional. Acho que devemos privilegiar a adoção dentro do Brasil. Todos nós aqui que trabalhamos com isso sabemos que é comum a pessoa vir do exterior e adotar, às vezes, um grupo de irmãos, né? E, inclusive, a partir do momento em que a adoção é deferida, passa a ser oficialmente filho daquela pessoa e não há um acompanhamento. É uma coisa até para se discutir se deve haver esse acompanhamento, porque eu acho que é viável. A pessoa vem, para na comarca, às vezes aluga uma casa, vive com a criança durante algum tempo, para o estágio de probatório. Encerrando, senador. E depois disso, feita a adoção, a leva para o exterior. E nós muitas vezes não temos notícia dessa criança, da vida dessa criança lá, se ela foi realmente bem tratada. Bem, um prazo para finalização dos processos de adoção. Tudo bem, eu sei, eu vou ouvir, existem vários prazos na lei toda que não são cumpridos, mas se nós tivéssemos estabelecido um prazo para o processo de adoção, pelo menos haveria uma base
sobre a qual se reclamar. O caso do Gabriel com a dona Rogéria e o pai dele é o seu Miguel, 2 anos, né? Miguel e Gabriel. Pois é. O caso deles é realmente um absurdo. 2 anos e meio com sucessivas guardas. A dona Rogéria me mostrava, já encerrando, senador. Dona Rogéria me mostrava lá, guarda deferida de 120 dias, guarda deferida de 180 dias, e no final das contas não se dá adoção. Por quê? Não tem nada que justifique isso. A lei não pode justificar uma situação dessa, porque a lei não é um fim em si mesma. A lei é um objeto que deve servir a uma finalidade, que é a justiça, que é o bem-estar social. Pois é, eu conversei muito com o Gabriel, com a dona Rogéria ali no seu gabinete, e a gente vê o carinho dela, o trabalho que ela teve, passar por 9 operações. Ela nos mostrou as fotos. Só uma mãe de verdade para dar este apoio, que ele retribui. E é um menino corajoso, é um exemplo para todos nós. Encerrando, senador. Não, fica à vontade. É um menino muito corajoso. Imagine só passar por isso tudo. Às vezes a gente passa por muito menos do que isso e reclama. Ele é um exemplo para todo mundo, é um herói. Passar por tantas operações e estar aí sorrindo, feliz, amoroso. Ele me abraçou, eu fiquei emocionado. Eu baixei um pouco a cabeça, sabe, para não ficar dando mole para você, viu, Gabriel? Porque você... Mas... desculpem, mas é realmente emocionante conversar com essa pessoa aqui. Bem, já encerrando, acho que já extrapolei o tempo, eu só queria dizer que nós trazemos essas sugestões, elas estão entregues ao senador, são sugestões minhas, são sugestões do Dr. Núbio Parreira, juiz da Infância e Juventude de Divinópolis, são sugestões da Denise, da Célia, da Sandra e de outras pessoas que também não estão aqui. E simplesmente são singelas, mas são uma contribuição, a nossa humilde contribuição para tratar dessa causa que, depois de Deus, repito, não há nada mais importante, mais urgente do que se tratar da criança e do adolescente. Obrigado. Já registramos que a senadora Patrícia já se encontra aqui. Ela também, que é mãe adotante, tem um belíssimo trabalho.